Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar esse nosso super mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande. Eu tenho certeza, com a qualidade das aulas que eu estou ministrando para vocês, com o nível de detalhes, não estou deixando passar nada, o examinador pode querer elaborar qualquer questão desse assunto, que eu tenho certeza que você estará super preparado para a prova do concurso da Várzea Grande, né? Nós estamos estudando, né, o capítulo 4, desculpa, o título 4, né, quarto aí, da Lei 1164. Esse título 4 trata do regime disciplinar, é uns assuntos aí que a banca gosta, né, gosta de cobrar. Por quê? Porque são os deveres, as responsabilidades, as obrigações que o servidor público tem, né? O primeiro capítulo é o quê? Foi destinado aos deveres, ou seja, a obrigação do servidor fazer, tá? Segundo, nós temos aqui, ó, das proibições, são 18 proibições, ou seja, o que é uma proibição? Você não pode ter aquela conduta prevista, tá? Você não pode ter a conduta você não pode ter a conduta prevista no estatuto. Se assim você tiver, você vai ter que ser apenado, punido, responsabilizado por essa conduta. Ou seja, as regras estão aí, as regras estão claras. São quantas? 18, né? Só para fechar a memória, o título 4, que é do regime disciplinar, nós temos aí 5 capítulos. O primeiro capítulo dos deveres, a aula anterior já foi ministrada, agora das proibições, vai ser essa aula. A próxima aula das acumulações, né, acumulações ilegais de cargo. O capítulo 4, quarto, vai ser referente às responsabilidades e, finalmente, das penalidades, ok? Professor, eu quero seguir essa orientação, eu quero seguir a cartilha, eu quero ser catequizado, eu quero acertar todas as questões. Então, você tem que estudar de forma sistêmica e integrada, utilizando as técnicas para memorização. Por exemplo, artigo 127 trata das proibições. São quantas proibições? 18. 18 proibições previstas, né? Ó, ao servidor público é proibido, são 18. E aí, professor? Cara, se você pegar e só ler o artigo 127 sem estudar de forma integrada, você não vai ter um resultado satisfatório. Por quê? Olha só, caso o servidor público venha a ter uma dessas 18 condutas, ele vai cair lá no 137. O que diz o 137? São penalidades disciplinares. A mais branda, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. São as 5 penalidades previstas no Estatuto. É claro que a penalidade faz parte do regime disciplinar. Nós teremos aí uma aula somente das penalidades, não vai ser uma aula... Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, porque a gente vai explicar toda a forma integrada. E é muito importante, quando a gente chegarmos lá na penalidade, você já tem aí uma boa base de deveres, de proibições, de acumulações e de responsabilidades. Bacana? Por exemplo, olha só, são 18 proibições, né? Se você olhar atentamente no artigo 139, a gente vai estudar o 139 no momento certo, né? A repreensão será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante no artigo 127, inciso 1 ao 9º, né? Então, ou seja, se o cara caiu na conduta prevista de 1 ao 9º, ele vai ter a pena de repreensão, né? Repreensão, só para a gente reforçar, tem mais opções, mais situações aí que cabe a pena de repreensão. E a inobservância do dever funcional. Dever funcional são as hipóteses previstas no 126. Ok, tem mais? Regulamento, regimento interno ou norma interna, né? Por exemplo, tem a edição de uma portaria, olha aí. Uma portaria simples, né? O sujeito descumpriu e não observou essa portaria. Cabe a ele a pena de repreensão, né? Que não justifique imposição de penalidade mais grave, ou seja, somente para reforçar que o aluno tem que estudar de forma integrada, né?
Eu, professor Luiz, eu gosto de explicar o assunto de forma sistêmica, né? Isso ajuda muito na fixação do conteúdo, né? Vamos lá. Então vamos agora para o 127. 127, o servidor público é proibido, ou seja, uma conduta que ele não pode ter, não pode fazer, ok? Dever ao contrário, ele tem obrigação de fazer, né? Primeira, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe, né? Então, é o seguinte, regra geral, ele não pode se ausentar. Só pode se ausentar do serviço com autorização do chefe imediato. Aí, não é professor Luiz que vai falar para você, mas professor Luiz, que já foi gestor governamental, já fui servidor público, já ocupei diversos cargos na administração pública estadual de Mato Grosso, na qual tenho muito orgulho disso, né? Eu digo para vocês o seguinte, esse cara aqui chamado de chefe imediato, conselho de amigo, vocês aí, tá certo? Nunca tentem entrar de rota de coalizão com esse cara. Todo mundo que eu vi que entrou de rota de coalizão com esse chefe imediato só se lascou, só se ferrou, tá certo? Por quê? Porque a administração pública ela é muito hierarquizada, né? É hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? 2, retirar, ó, de novo, sem prévia, ó, anuência da autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? A primeira autoridade competente é seu superior hierárquico, né? Qualquer documento ou objeto da repartição, né? As coisas da repartição é para ficar na repartição. 3, recusar-se fé a documentos públicos, né? Essa recusar-se fé é recusar a verdade, né? Você tem que considerar ele como tem a fé pública, que ele seja verdadeiro, e todos os atos que você expede também são dotados de fé pública, né? 4, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, né? Então, qual que é a ideia da burocracia? Que os processos andem com fluxo normal, né? Então, você não pode opor nenhum tipo de resistência a essa tramitação. Se caso for assim, você pode ser punido aí, você está desrespeitando uma proibição do estatuto. 5, referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, olha aí, né? Ó, de forma desrespeitosa, de forma escrita ou oral, né? Podendo, porém, criticar o ato do poder público do ponto de vista doutrinário. Olha aí uma exceção, né? Você pode discordar, mas desde que se esteja fundamentado na doutrina, né? Ou na organização do serviço em trabalho assinado, né? Então, essa discordância tem que ser sempre por escrito, né? Então, aí, né? Olha que legal, né? Vamos lá, vou apagar aqui o quadro para a gente continuar. Item 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, né? E aí, professor? Aí, cara, eu já vi algumas situações assim, né? Agora posso falar porque eu não sou mais servidor público, porque se fosse na época que eu falasse isso, eu cometi o crime de prevaricação, né? Eu já vi, tá? Eu já vi situações, tá? Que o servidor leva o filho, leva a esposa para ajudar no serviço. Ah, professor, mas é minha esposa, é meu filho, ele sabe, ele quer ajudar, é muito serviço, né? Então, olha só, não pode. Por quê? Porque a administração pública ela é profissional. Você foi contratado, então você que deve fazer, mais ninguém. Você deve dar conta do seu serviço. Essa é a regra, né? É a regra. Não, a administração pública não quer se enriquecer nas custas de ninguém. Quando o seu filho vai lá trabalhar contigo, está de alguma forma enriquecendo nas custas do seu filho, né? Não pode. A administração pública ela é profissional, tá? Então, olha só, a partir do momento que, olha só, que eu, o servidor público, presenciei isso, né? Vocês viram lá no dever, um dos incisos dos deveres, eu não me lembro aí qual que é o inciso, diz o seguinte: quando você vê qualquer coisa ilegal, você tem a obrigação, você tem o dever de quê? De comunicar à autoridade competente. Naquela época eu fiquei quietinho, não é? Quer dizer, eu já descumpri um
dever funcional meu. Mas isso aqui, ó, não pode, tá certo? Não pode, né? 7. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação, associação profissional ou sindical ou partido político, né? Ou seja, as pessoas na repartição estão ali para trabalhar, são profissionais, lá não é sindicato, lá não é partido político, tá certo? Então lá é para atividade profissional, inclusive a Constituição Federal, ele diz que ninguém pode ser obrigado a se sindicalizar ou filiar-se a partido político, né? 8. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parentes até o 2º grau. O que é isso? Isso aqui é o tal do nepotismo, né? Olha aí, ó. Nepotismo. E aí, prof, tem que escrever esse cara no caderninho, né? Nepotismo, manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil, né? Olha, número, né? Então, o examinador, né, ele pode jogar aqui, ó, 3º grau, ó, né? Pode colocar 1º grau, né? Não, está errado, é 2º grau. Esses detalhes assim que o examinador gosta de explorar na prova, né? 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, né, ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, né? Então, o cara vale do cargo, por exemplo, para receber um convite aí numa festa, já está logrando um proveito pessoal ou para outra, né? Não pode ter essa conduta, né? 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio e, nesta qualidade, transacionar com o município, né? Então, vamos lá, né? Então, é proibido, ó, participar de gerência ou administração de empresa privada. Aqui é privada, civil ou, né, ou exercer comércio. Bacana, né? Vamos explicar esse cara aqui, né? Ó, né? Então, é o seguinte. Você é servidor público, você é um cara profissional, então você tem sempre a ideia da exclusividade. Então é o seguinte, ó, participar de gerência ou administração de empresa. Você não pode participar de gerência e administração. Você está numa empresa limitada. Fulano de tal tem 99% das cotas e você tem 1%. Pode. Ou pode ser o contrário, você pode ter 99% e fulano 1%. Lá no Estatuto Social diz o seguinte: quem é responsável pela gerência e pela administração, pelos atos de negócio da empresa, né? Então, lá no contrato social, você não pode assinar pela empresa, você não pode ser responsável, mas pela prática, pela doutrina, pelos exemplos que nós temos ao longo dos anos, você pode ter sim ter um investimento, um patrimônio constituído, fazer parte da empresa. Você não pode participar. E, além disso, tá, outra proibição, tá, e nessa qualidade de gerente lá, você não pode transacionar com o município, né? Inclusive, eu digo para vocês o seguinte, que esse item 10, né, só um comentário para vocês e para enriquecer a nossa aula, a Controladoria Geral do Estado, CGE, né, tem feito uma pesquisa de todos os servidores públicos estaduais de quem tem gerência de firma e está batendo duro no povo, né? 11. Atenção, item importante, item que costuma ser cobrado em diversas provas de concurso. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Salvo, vou ter que grifar esse salvo para que você grife, uma exceção, né? Então, regra geral, tá? Você é um profissional, você não está ali para defender interesse de ninguém, então você não pode atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, salvo exceção, quando tratar benefícios previdenciários, tá? Ou assistenciais. De quem? Todo mundo não. De parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Aí você está autorizado a ser o procurador, né, até 2º grau, cônjuge ou companheiro de parentes, no caso de benefícios previdenciários ou assistenciais, né? Então é uma exceção, uma regra geral. Você não tem. E como você sabe que examinador
Ele não gosta de cobrar a regra geral. O examinador de todas as bancas e concursos, eles gostam de cobrar o quê? As exceções, né? E isso foi cobrado em prova. Olha aí. É proibido, olha como caiu em prova, ao servidor público atuar como intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro, né? Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse dispositivo é Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 8.112, com o Estatuto Federal. É Ctrl+C, Ctrl+V do Estatuto Estadual, da LC 04, e Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 1.164 do Estatuto do Município de Várzea Grande, né? Correta a questão, né? 12ª proibição. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, né? Claro, o cara fez isso, ele vai ser punido, né? E vai ser punido com a demissão. A gente vai ver isso lá na frente, né? Praticar usura sobre qualquer de suas formas, né? Usura, você coloca aí, né? Ó, juros, né? Empréstimos, né? Bacana. 14ª proibição. Proceder de forma desidiosa, né? Ou seja, sem zelo, né? Sem zelo, sem cuidado, tá? A deriva, né? 15. Utilizar pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares. Olha aí, né? Uma forma aí de patrimonialismo, né? Você não pode utilizar recursos públicos para os seus interesses particulares, tá? Ah, professor, eu imprimi a apostila do cursinho na repartição. Tá aí, já descumpriu uma proibição. Não pode, cara. Não pode, né? Em âmbito federal, os caras estão fazendo o seguinte, os caras, como é tudo em rede, né? E todos os materiais impressos ficam arquivados na impressora, estão gravando esses arquivos que são impressos, tá? E depois tem uma auditoria por amostragem aí para ver o que o cara está fazendo, né? 16. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao seu cargo que ocupa, exceto em situações de emergências transitórias, né? Então, ou seja, você na condição de chefe, você não pode estar repassando aí atividades, competências estranhas à atribuição do cargo dele. Todo cargo tem denominações e tem atribuições, né? Aí tem exceção, exceto em situações de emergência e transitórias. Aí tudo bem, é justificado, né? 17ª, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e no horário de trabalho, né? Aqui, ó, então incompatibilidade. Então você não pode ter as atividades, né, que sejam incompatíveis com o cargo, né? Tudo bem? Essas atividades é fora do cargo. Você tem que ser atividades, não pode ter uma atividade incompatível. E claro, tem que ser o horário de trabalho diferenciado, né? Finalmente, constranger, tá? Com atos, palavras, gestos, insinuações, ameaças ou indução, o servidor público de ambos os sexos às práticas obscenas de qualquer forma ou meio, né? Ou seja, ele quer educação. Pronto, né? Então essas são todas as nossas proibições previstas, né? Claro que só essa aula aqui não é suficiente, tem que estudar todo o capítulo 4, que são do regime disciplinar, tem que assistir de novo os deveres, agora são as proibições. E vamos lá, um cara que eu sou fãzaço, o padre Fábio de Mello, né? Só pode vencer aquele que soube lutar, né? Então, para você vencer, você tem que lutar, você tem que saber lutar, você tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento, tem que ter planejamento, tem que ter humildade, né? Competência, senão você não consegue vencer. Nisso eu digo que hoje em dia as coisas são muito competitivas, né? São muito acirradas, então você tem que saber lutar para poder vencer. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique like.